aqui com mais um Papo Suprem, um programa da TV Suprem, veículo de comunicação da União Planetária, pioneira em comunicação positiva no Brasil. Aqui a comunicação é sempre elevada. Acompanhe nossas redes sociais, estamos no canal 2 da NET TV e no YouTube. E o Papo Suprem de hoje é com Sabrina Negri. Vamos falar da maestria dos sonhos e seus símbolos. Muito bem-vinda, Sabrina. Obrigada, Luana. Que emoção estar aqui. Para a gente é muito, muito importante. Obrigada pela sua presença. Sabrina, ela trabalha com terapias e desenvolvimento humano. Utiliza constelação sistêmica familiar, análise de sonhos, benzimento e outras várias ferramentas. Graduada em Ciência da Computação, MBA em Gestão Empresarial, foi executiva e instrutora no sistema financeiro. E está concluindo a especialização em Psicologia Junguiana, se aprofundando nos sonhos e nos seus símbolos. E a gente vai embarcar hoje nesse universo lindo dos sonhos e super interessante que todo mundo tem muita curiosidade. Sabrina, o que são os sonhos? Como é que você consegue defini-los? Bem interessante, porque você falou, Luana, todo mundo tem curiosidade, porque o sonho é muito democrático, ele chega para todos nós. Mesmo que a gente não se lembre, a gente sonha todas as noites, né? E ele é uma experiência muito pessoal, sabe? A gente diz que o sonho pertence ao sonhador. É uma comunicação do inconsciente, né? E vem desse lugar da inteligência universal, né? A gente pode falar numa perspectiva espiritual que o sonho fala a língua dos anjos. E é assim incrível quando a gente se abre para escutar essa voz. É uma voz que vem do nosso interior. É claro que às vezes a comunicação causa um estranhamento, né? Causa assim uma dor muitas vezes, mas ela vem para nos ensinar. É uma ferramenta de crescimento pessoal ou de autodesenvolvimento, autoconhecimento? Com certeza, com certeza. Eu considero que, por isso que eu chamei, né, a maestria dos sonhos. Eu considero que o sonho é um mestre. O próprio sonho é um mestre, né? E vem com um sentido de que nós devemos olhar para o sonho como uma escola. Eu vejo assim, né? Eu vejo o sonho como uma escola. Aquela lição que a gente compreende do sonho, a gente acerta na vida. Sabe assim? O sonho vem antes da experiência na vida. E ela é como se fosse um ciclo, né? O sonho reflete a vida reflete o sonho. E à medida que a gente vai aprendendo as lições, os sonhos vão trazendo reconhecimentos. Sabe quando você passa num teste na escola, que você recebe uma nota 10, uma nota 9, você se sente bem? Sim. É assim que a gente acorda de um bom sonho, né? A gente acorda bem-humorada, energizada, contente. Você vai para a vida com autoconfiança, com força, com disposição. E aí você tem mais energia para você, para se cuidar e para cuidar dos outros, né, que estão à sua volta. Os sonhos afetam, então, diretamente o dia seguinte? Sim. Muitas vezes eles trazem informação dos seus dias anteriores, das questões emocionais, das experiências vividas. Ele tem um cunho também compensatório, né? Às vezes não. Muitas vezes, e nesses tempos isso tem sido mais difícil, a gente entra em contato com muita negatividade, por exemplo. E aí nossos pensamentos ficam, né, rodeando em volta de temas negativos. A gente assiste TV, a gente vê um jornal, a gente escuta as pessoas reclamando, e isso vem no sonho como uma proteção. A gente até
às vezes não entende isso, né? Porque a gente pensa que é premonitório. Também é. Se a gente não cuidar, acaba de alguma maneira nos contaminando, sabe? Porque nosso campo energético é muito aberto, muitas vezes. A gente fica frágil, a gente não se cuida, a gente não faz a nossa higiene energética, né? E isso surge então nos sonhos, sabe? Agora você falou de sonhos bons, que a gente acorda energizado no dia seguinte, mas e os pesadelos? Ele tem um significado específico, um propósito, alguma missão? Com certeza. Vamos pensar aqui no pesadelo. O pesadelo, ele te provoca a olhar um sentimento que, em geral, é de medo, de angústia. E o que a gente fica querendo diante de um pesadelo? Fugir, não é? É. Às vezes, a gente quer também lutar, confrontar, brigar para sobreviver. Essas são reações que são emocionais, são instintivas. O que o sonho convida a gente, né, a nossa parte consciente, é mudar essa atitude e experimentar isso no sonho. Por exemplo, se aparece um monstro, um animal feroz, a gente pode desenvolver um recurso interno de parar no sonho. Ao invés de lutar e ao invés de fugir, a gente confrontar amorosamente. Sabe como é isso, né? A gente pode olhar para esse ser que está ali e perguntar para ele: o que você quer me dizer? Né? O que esse monstro feio, esse cenário escuro, esta sombra, esse animal bravio, o que ele tem para me falar sobre mim? E aí, parar para escutar. Olhar nos olhos, deixar ele contar para a gente o que ele quer me ensinar, né? Porque à medida que a gente consegue dar conta disso, a gente vai ver isso se transformando na nossa vida, na vida prática, né? A gente pensa que o sonho é uma ilusão e que a vida real é o que a gente vê. É verdade. Mas a vida nos sonhos está nos mostrando uma parte que a gente não conhece, mas ela é tão real quanto essa vida prática. Porque somos seres espirituais. É. E essa conexão com o sonho é diretamente relacionada com a espiritualidade? Sempre? Sempre. Em todos os sonhos, a gente pode ver uma camada que tem essa dimensão espiritual. Esse exemplo mesmo do pesadelo, né, a gente pode compreender que o pesadelo vem como uma oportunidade de purificação. E aí, quando você se relaciona com o pesadelo, se relaciona com os sentimentos que surgiram a partir do pesadelo, você abre espaço para uma outra energia, né? O que acontece muitas vezes é que a gente também não dá conta disso sozinho, né? Primeiro porque esses enfrentamentos a gente precisa estar fortalecida, com um ego flexível o suficiente para dar conta desses conteúdos. Esse próprio entendimento, né, de que o mal ele existe porque nós ainda não o compreendemos, ainda não o acolhemos, ainda não transmutamos, né? E que atrás de todo o mal tem um bem. Mas, Sabrina, você falou que é possível a gente controlar os nossos sonhos, seria isso? Seria quando a gente está diante de um pesadelo, a gente conseguiria olhar para aquela situação e fazer algum tipo de controle? Porque muitas vezes eu sonho
E eu não tenho controle nenhum, é como se eu estivesse vivendo uma outra realidade e não percebo que isso é um sonho. Isso é um caminho de desenvolvimento, né? Voltando àquele conceito que eu falei do sonho como sala de aula, né? De aprendizado, a gente começa na escola primária, né? Isso tem a ver muito com a nossa condição atual, né? De entender que nós ainda estamos numa dimensão primária de consciência, né? Sim. Ainda um pouco inferior. É o que é. E isso é a grande maioria das pessoas. Então, o que a gente vai, como criança, estudar na escola primária? Lavar as mãos antes de se alimentar, cumprir o horário, fazer as tarefas, se relacionar com o coleguinha, com respeito, atender o que a professora está dizendo, né? Aí a gente vai passando para o próximo ano, aí de repente a gente já sabe ler um pouquinho, aí a gente começa a aprender umas tarefas mais, né? Ainda vem outros fundamentos, que são os conhecimentos, a matemática, a ciência, e aí... no sonho seria a mesma coisa, eu vou treinando e aprendendo. Exatamente. E querer, né? Às vezes a gente tem que pedir isso antecipadamente, antes de sonhar. Sim. Quando a gente se relaciona com o sonho, a gente vai construindo esse lugar também de pedir ajuda ao mestre dos sonhos, né? Aquela dificuldade que a gente tem, a gente pedir a esse mestre para nos ensinar. Qual é a próxima lição? Eu não entendi ainda, eu estou com essa dificuldade. Então, esse é um lugar de humildade, é um lugar em que a gente, como ego, e o que é ego, né? Falando aqui um pouco da psicologia junguiana, o ego é o centro da consciência, é o gestor da consciência, mas ele não é o dono da empresa. Muitas vezes o ego se acha o dono da empresa. Não é. Ele é um gerente de uma equipe. Ele precisa saber que existem outras equipes funcionando naquela empresa e que tem um superior que é o dono da empresa, né? E além disso tem outras empresas aí pelo universo com as quais a gente vai se relacionando, né? Eu acho que é um jeito da gente entender o nosso lugar. Então, o lugar da Sabrina, centro da minha consciência, ego centro da minha consciência, é entender que tem um dono essa empresa. E eu, em princípio, pouco o conheço. Eu ainda passo pelos mensageiros, que são os anjos, para alcançar esse dono. E eu tenho que saber que eu estou à disposição da empresa para servir. Então, que em algum momento eu aceitar que eu não sei qual é a missão, sabe assim? E que ele me guia. E direcionar a vontade para isso, né, Sabrina? Sabrina, a gente vai conversar mais, eu quero saber muito mais, o papo está super interessante, mas a gente vai para um breve intervalo, rapidinho, a gente volta já aqui no nosso Papo Suprem. TV Suprem. Para uma nova consciência, uma nova televisão. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso Papo Suprem. E o Papo Suprem de hoje é com Sabrina Negri. Estamos falando sobre a maestria dos sonhos e seus símbolos. Sabrina, mais uma vez, muito bem-vinda. Obrigada. Sabrina, e por que a gente esquece nossos sonhos? Eu não consigo lembrar de todos os meus sonhos. Pois é, a neurociência está tentando entender isso, né? Eu tenho uma filha que estuda neurociência, então eu não posso falar muita bobagem, porque eu não me aprofundei nesse assunto, mas eu sei que existe uma parte do cérebro que se chama hipocampo. Ela é responsável por transformar a experiência em memória, né?
E para isso, tem algo que acontece ali, assim. A experiência, ela tem que ter uma carga emocional para migrar para a memória, pelo que eu compreendi até agora, né? Ou então, ser uma experiência que, apesar de não ser tão forte, ela se repete, se repete, se repete, e então é transportada para a memória. É o mesmo processo que acontece com o trauma. Sim. Então, aquele sonho que tem uma carga emocional e que, de alguma maneira, a parte da consciência escolhe armazenar aquela informação, é aquele que a gente se lembra. E a gente pode pensar assim, como cuidar disso, né, Luana? Talvez seja uma pergunta que você me fizesse, assim. Quando acordar, ficar 5 minutos na cama, acolhendo as sensações, a memória, né? A lembrança do sonho, deixando isso assentar no corpo, sabe? Por exemplo, há 3 dias que eu acordo com uma música na cabeça. A música foi tocada num evento onde eu estava, com tambor, e a música me acorda esses últimos 3 dias. E aí você fica atenta, presta atenção, e isso traz um significado durante o dia? Pois é, tem uma parte de mim, racional, que quer saber qual é o significado. A gente sempre quer saber. Mas aí, Jung diz assim, fica com a imagem. Até me arrepia quando eu digo isso, porque eu não preciso necessariamente trazer isso para tão controle que o ego quer ter, sabe? Para esse controle. Então, tem algo que acontece no meu corpo com aquela música. Tem algo que acontece dentro de mim, nos meus sentimentos. Então, isso também é se apropriar do sonho. A gente pode, por exemplo, fazer uma prática, às vezes, de dançar o sonho, de desenhar o sonho. Ou desenhar uma imagem, né? A imagem principal daquele sonho. Para materializá-lo. E a escrita também, registrá-lo é muito importante, porque a gente vai esquecendo durante o dia. É muito importante. Eu tenho um diário dos sonhos desde 2008. Eu fiz isso porque os sonhos estavam me chamando. E eu lia livros, né? Buscava esse conhecimento. Antigamente era muito mais difícil do que hoje a gente ter acesso a essas informações, né? Hoje a gente já tem aí internet que abre tudo. É verdade. Tem até excesso de informação. Mas então eu comecei o meu diário dos sonhos sem saber compreendê-los. Eu só decidi que eu ia registrá-los. E pensava assim que eu entreguei, sabe? Assim, a confiança de que um dia eu ia conseguir olhar para eles e observar. Então esse é um passo muito importante, registrar o sonho. E beber água quando acordar, viu, minha gente? Porque o cérebro precisa de água para fazer o seu processo de limpeza. Então, antes de dormir, ao acordar... Tem gente que bebe um copo d'água antes de dormir para acordar à noite. Sabe, acordar para fazer xixi? Sim. E aí acorda na madrugada, lembra do sonho e anota. E já registra. E todos os sonhos têm significado? Como é que a gente consegue adentrar nesse significado dos sonhos? Vamos falar um pouquinho agora dessa forma prática. Vamos lá. E alguns exemplos também. Exemplos? Vamos lá. Eu falei da língua dos anjos, né? A língua dos sonhos, ela é simbólica. Então, os símbolos, eles carregam... Quando você pega um símbolo, vamos escolher aí uma maçã, né? Como que, a partir desse símbolo, eu traduzo para a minha consciência um conjunto de informações. Eu posso olhar para a maçã concreta, alguém pode dizer assim, ah, que coisa, maçã é uma fruta que a gente come, sim, mas ela
ela tem um aroma, ela tem um sabor. Ela pode ter uma casca vermelha, uma casca verde. Quando você toca a maçã, você sente a forma da maçã. Você também pode olhar para a maçã e pensar no símbolo do paraíso, do Éden, da árvore do paraíso e da queda a partir do pecado. Então a gente pode desdobrar um símbolo em muitos conteúdos, né? Então, se eu estou entendendo bem, se eu vejo uma maçã durante o sonho, eu tenho que ver o significado dessa maçã para mim. Pois é, porque assim, uma vez uma colega me disse assim, ai, eu acho maçã uma coisa tão sem graça para ela. É sem graça. Fazer um lanche de maçã era uma coisa sem graça, sem gosto. Ela não aprecia aquilo. Sim. Então, esse símbolo para mim tem outro significado, né? Então, o primeiro lugar de honrar esses símbolos é saber assim, qual o sentido desse símbolo para você, né? Sei lá, você pode, a gente falou de animal, né? Surge um cachorro no sonho e você ama o cachorro e você se relaciona com o cachorro. Tem gente que morre de medo do cachorro. Então, nós vamos lidar com o que aquele símbolo provoca, né? E isso, Jung fala que o sonho é sempre sobre nós. Então, quando a gente vê um cachorro no sonho, não é algo externo, é nosso. É uma parte nossa. É uma parte nossa. Porque, sim, porque o animal, ele é um poder da natureza. Ele vem de um instinto, ele tem uma força. É uma força instintiva e natural que está dentro de nós e que o sonho quer nos mostrar, né? Acontece que, às vezes, a gente tem medo dos nossos instintos, a gente não os reconhece, a gente foge deles, a gente, enfim. Então, o animal está falando disso, dessa força instintiva e natural que está dentro de nós. Agora, tem um outro contraponto, por exemplo, que é a casa, no sonho. A casa o que é a casa na essência? Vamos pensar juntos. A casa é um lugar que nós habitamos, mas que foi construído pelo homem. Então, é diferente do animal, que é herdado, que vem como instinto da natureza. A casa é aquilo que nós construímos para nós, para a gente viver. Pode ser o nosso corpo? Pode ser uma parte do nosso corpo, sim, porque o corpo faz parte da psique, mas na verdade é o conjunto, corpo e mente, entendeu? E, Sabrina, a gente está quase finalizando o nosso Papo Suprem, mas me fala um pouquinho sobre sonhar com homem e sonhar com mulher, sonhar com um amigo, sonhar com uma amiga. Que aspecto a gente consegue considerar nesse sonho? Todos nós temos uma energia masculina e feminina dentro de nós, né? Nós temos o cérebro direito e esquerdo, yin e yang, né? E esses dois componentes, eles são representados pelo masculino e o feminino, né? O masculino é mais relacionado ao pai, às autoridades masculinas que a gente conheceu, à autoridade, à segurança, ao patrimônio, ao movimento de sair, lutar pela vida, ir em busca de sobrevivência. O feminino é yin, é relacionado à mãe, à energia acolhedora do feminino, é a grande mãe terra, é aquela que nos nutre, que é paciente, que espera 9 meses para nascer o bebê, né? O masculino quer para já, quer produzir o resultado já, né? Então, esses masculinos e femininos que surgem nos sonhos comunicam para nós como estão as nossas energias masculinas e femininas. Uma vez eu escutei um sonho assim, um rapaz que tinha deixado um emprego onde ele não estava satisfeito, um trabalho. Aí no sonho ele estava no ambiente de trabalho dormindo. A secretária o acordou e disse: olha, o chefe chegou, levanta, senão ele vai te ver dormindo. Aí ele levantou, disfarçou,
olhou para o chefe e viu o chefe vestido de mendigo. Bem, ele me contou esse sonho explicando que ele já tinha deixado aquele emprego, né? E que ele fez uma mudança de vida em busca de um novo emprego onde ele tivesse mais satisfação. E dialogando com ele, nós compreendemos a mensagem do sonho como comunicando a ele e validando a escolha que ele fez, porque a secretária era um aspecto do feminino dele, que percebeu que ele estava sonolento, dormindo, e fez o quê? O despertou. Despertar no sonho é símbolo de ampliação de consciência. É quando a consciência não estava ciente, né? Porque consciência é ter ciência de algo. Ele não estava ciente que estava dormindo. E que aquele chefe representa uma parte dele, um líder dele, estava empobrecido. Porque a gente pensa que a riqueza está fora, está na matéria, mas ela acontece quando a gente também sente algo empobrecido em nós, né? Algo que nos falta. E o sonho mostrava que quem estava no comando era o masculino. E o sonho convida ele a olhar para essa secretária, que não é chefe, mas tão amorosamente o despertou. Então o feminino dele fez isso, né, por ele. E ele, quando desperta, ele escuta esse sonho, e a gente conversa sobre esse sonho, ele se apropria disso. Sim. Valida a escolha que fez, dá espaço para a secretária se tornar tão importante quanto aquele chefe que antes ele valorizava. Nesse alto valor, né? Nessa autovalorização. Sabrina, infelizmente a gente está finalizando mesmo. Pode nos dar uma mensagem inspiradora para que a gente consiga contribuir com o nosso inconsciente, despertar para essa importância dos sonhos, de registrar nossos sonhos, nessa busca por desenvolvimento pessoal? Sim, Luana. Estava refletindo aqui, né? Uma pessoa de 60 anos dorme por 20 anos. E ela sonha por 4 anos, considerando aí 1h30 de sono REM, né? E o que acontece? Quando a gente consome informação negativa de fora, a gente persiste nisso, e a gente não se protege em relação a isso, a gente carrega todo esse conteúdo para os nossos preciosos 4 anos de sonho. Então, o convite aqui é a gente abrir essa porta, né? Porque existem muitos buracos por aí. Nós estamos vivendo tempos difíceis, né? E é importante abrir essa porta dos sonhos, fazer como Alice no País das Maravilhas, que diante de uma vida, mesmo criança, uma vida que ela considerava entediante, ela mergulhou no seu interior, no seu inconsciente, e viu a infinidade de maravilhas e oportunidades de aprendizado que a gente pode ter nesse inconsciente. Obrigada, Sabrina. Alguém que queira lhe buscar para interpretar, para ajudar a interpretar os sonhos, onde a gente te acha? Eu tenho um Instagram. Qual? Ele ainda não é muito profissional, porque é Jardim Oníricos. Jardim.oníricos. Jardim.oníricos. Isso. Sabrina, muito obrigada pela sua presença. Obrigada, Luana. Nos enriqueceu muito. Eu vim pela mensagem, viu? Você sabe que eu sou meio tímida, né, para essas coisas. Finalizamos nosso Papo Suprem. Acompanhe nossas redes sociais. Estamos no canal 2 da NET TV e no YouTube. Muito obrigada. Obrigada, Sabrina. Obrigada.